Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, queremos descansar na Sua providência, descansar naquilo que o Senhor está realizando, confiar na Tua mão, que ela é a certeza de que não há falhas, não há erros, e o Senhor sabe o que faz. Aqui estamos, Senhor, pessoas que estão engajadas nesses dias e que daqui em diante possamos cada vez mais estar engajados na obra evangelística de pregar a Sua palavra, Pai. Aprendemos que a Sua palavra deve ser pregada em tempo oportuno ou não. Que possamos ser encorajados pela Sua palavra. E que com a palavra de hoje possamos aprender que nós não dependemos de milagres para que possamos pregar o Teu Evangelho. Ele é o milagre. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. A pregação do Evangelho, ela, por muitas vezes na história e por muitas vezes na nossa mente, parece que ela precisa de acompanhamentos para que o Evangelho seja pregado com eficiência. E quais são esses acompanhamentos? Os milagres, por exemplo. Os milagres são os acompanhamentos que faz com que o Evangelho seja, digamos, mais poderoso. Só que na Bíblia não vemos isso tão claro acontecendo, não. Na Bíblia nós vemos que o milagre é o Evangelho. E os milagres que nós conhecemos, como cura dos enfermos, ressuscitar mortos, calmar tempestade, cura de endemoniado, eles são milagres, mas eles apontam para o maior milagre, que é a redenção em Cristo Jesus. E é isso que nós vamos ver hoje, com muita alegria. Não é uma palavra porque você fica assim para mim, é uma palavra que você fica: eu estou alicerçado no verdadeiro Evangelho, eu estou apoiado nisso. Eu confio em Cristo nisso. Eu vou pegar um texto com vocês e vai ser muito rápido. Só quero mostrar para vocês biblicamente essa ideia. Então eu vou pegar um texto com vocês que ele é muito famoso. Então a escolha dele vai ser por conta disso e depois nós vamos discorrer, conversar sobre esse tema. Teve um vídeo que eu vi na internet uma vez, que um pastor, ele ia... Agora eu não lembro. Pastor David, como que é o nome daquele lugar lá que fica vários moradores de rua lá? Isso, Cracolândia. E esse pastor ia lá e ele disse assim no vídeo: eu vou lá pregar a palavra de Deus. E ele chegava lá e não pregava. Ele só orava e curava. Só fazia isso. E aí os milagres aconteciam, né? Segundo o vídeo lá, as pessoas eram curadas, eram libertas e tal, e tudo mais. E eu fiquei pensando, falei, deixa eu tentar achar no texto, uma vez que Jesus curou e não apontou para a salvação. E aí eu não encontrei. Deixa eu ver no Atos dos Apóstolos que eles curaram sem falar de Jesus, sem a pregação do Evangelho. Então é mais ou menos isso. A gente pensa que a pregação do Evangelho são os resultados, né? A gente falou bastante sobre isso nesses dias, que precisa ter resultado. E graças a Deus que veio 3 visitantes. Mas a pergunta seria, e se não viesse? Foi em vão a pregação?
pregação do Evangelho, ela glorifica o Senhor Jesus. E os milagres apontam para Ele. Uma ilustração simples e básica é como se fosse você estar como a maioria que viajou, né? Vindo para cá. Não sei se vocês perceberam, mas eu estava caminhando e estava lá uma placa. Hospital Valparaíso a 5 quilômetros. Que tipo, em Valparaíso tinha um hospital na rodovia e estava a 5 quilômetros. Bem do lado direito, né? Que as placas ficam do lado direito. E aí eu falei, é isso aí, ó. Eu não quero ir para a placa, eu quero ir para o hospital. Mas a placa está apontando para o hospital. Ou seja, o milagre é a placa. E o hospital é a redenção. Ela sinaliza, ela só aponta. É esse o objetivo do milagre. Ninguém vai para Cristo verdadeiramente pelos milagres. Eles vão pela pregação do Evangelho. E nós vamos ver que os discípulos estavam com Cristo pelos milagres. Em João 6 nós vemos isso muito claro, né? Quando Jesus repreende aquela multidão e até os seus discípulos, dizendo que vocês estão aqui só porque eu estou multiplicando os pães? Então vão embora. A gente vê muito claro o objetivo de Jesus. Se vocês estiverem comigo por causa dos milagres, nem precisam estar comigo. Podem ir embora. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o intermediário entre vocês e Deus. Os milagres apontam para mim. E esse texto que nós vamos abrir é em Mateus, capítulo 8, versículo 23. Vamos à leitura. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma grande tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este? Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aconteceu um grande milagre aqui, né? Mateus 8. Se você folhear a Bíblia para trás, e quem já leu os evangelhos, vai ver que os milagres até então, eles estavam sendo com pessoas. Jesus cura a sogra de Pedro, Jesus cura um leproso, Jesus cura uma multidão que estava ali. Ele tinha curando pessoas, ele tinha autoridade sobre as doenças das pessoas. E aqui ele faz um milagre diferente. Ele fala com a natureza como se ele estivesse falando com uma pessoa. Ele falou: mar, ô vento, chega, né? Isso é perplexo demais. Um homem comum, porque os discípulos estavam ali e estavam vendo que Jesus era comum, Jesus não estava transfigurado o tempo todo. Era homem comum e levanta e podem ficar tempestade e vento, pode ficar tranquilo. Acabou. Então é um milagre diferenciado. Um milagre que nos chama a atenção, porque Jesus faz um milagre que ele fala com a natureza. É um milagre diferenciado. E nesse milagre nós vemos dois pontos os mais importantes, que é Cristo descansando na providência de Deus. Cristo descansando na providência de Deus. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que embora os discípulos tivessem fé,
suficiente para clamar Jesus, eles não tiveram fé suficiente na providência de Deus. Porque quando nós vemos esse texto, talvez a primeira leitura desse texto sua foi essa, a primeira da sua vida, não sei se está sendo agora a primeira, mas talvez a primeira leitura que você faz desse texto é o seguinte: poxa vida, os discípulos tiveram uma fé tremenda, né? Porque pensa comigo, vamos só pensar agora. Você está diante de uma tempestade, e nem vamos usar tempestade como simbolismo, tá? Como as pessoas usam, né? Tiver uma tempestade na sua vida, algum sofrimento, alguma dor, não vamos usar como simbolismo, vamos usar como tempestade. A Bíblia fala que a água estava inundando o barco, não era qualquer tempestade. E outra observação muito interessante do texto é que os apóstolos, alguns deles eram pescadores. Você acha que eles não tinham experiência com tempestade? Então não era qualquer tempestade para eles terem ficado com medo. Era uma grande tempestade. Era algo que eles nunca tinham visto em todo o seu tempo de pescaria, para aqueles que eram pescadores. E aqui a gente observa, diante de uma tempestade, diante de um sofrimento, se eu falasse para você, diante de uma tempestade, façam como os discípulos. Clamem a Jesus. Tô certo? Não é assim que a gente ensina? Mas Jesus gostou da atitude deles? Não. Ué, então calma aí. Diante de uma tempestade eu não vou clamar a Jesus? Você está passando por uma grande tempestade, você fala assim: eu tenho fé que se eu clamar a Jesus, Ele vai acalmar a tempestade. Eu tenho fé que se eu clamar a Jesus, Ele vai acalmar. Eu tenho fé que se eu clamar por almas, Ele vai dar. Eu tenho fé, eu vou clamar. Eu vou clamar pelo milagre. Eu vou clamar. Eu tenho fé. Eu vou clamar. Era isso. A fé dos discípulos era essa. Que fé, né? Que às vezes a gente não tem esse tipo de fé. Uma fé que, diante de uma tempestade, a gente murmura, a gente não vai até Jesus. E eles tiveram essa fé. Só que essa fé ainda, para ele, pastor David, era pequena. Para Jesus. E aí a gente pode entrar em um outro lado do texto, que eu quero mostrar para vocês, que o outro lado do texto Jesus queria que eles orassem para que calmasse a tempestade. Ué, mas eles tinham autoridade sobre a natureza? Mateus capítulo 10 fala que Jesus dá uma autoridade para eles, que é autoridade sobre curar enfermos, autoridade de cura, de expulsar demônios e de ressuscitar mortos. E cadê a autoridade sobre a natureza? Eles não tinham. A gente começa a observar esse texto e muitas vezes a gente ouve falar sobre esse texto de uma forma que ele é um texto de autoajuda. Quando você estiver passando por uma tempestade, não se preocupe, Jesus está no barco. Clame a Jesus e Ele acalmará a sua tempestade e tudo vai ficar tranquilo. Só que isso é o que o texto não diz. O texto não é sobre autoajuda. O texto não é porque está passando uma tempestade, Jesus está no barco, Ele vai acalmar e tudo vai ficar tranquilo. Nenhuma dessas coisas nós vamos ver agora. Então nós vamos ver no versículo 23 e 24 a confiança gloriosa do rei. No versículo 25 e 26 nós vamos ver a exortação do rei.
E no versículo 26 também, na parte B, e 27, o poder e a autoridade do rei. O milagre, propriamente dito, da grande tempestade. É bom lembrar o contexto, muito interessante, que nesse capítulo, no capítulo 8 de Mateus, no versículo 18, nós vamos ver que aparece que Jesus, chega um homem para Jesus e fala assim, queria te seguir. Mas tem certeza? O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Queria te seguir, Jesus. Mas antes, queria enterrar os mortos. Desde que os mortos enterram os mortos. Esse contexto Jesus está falando duas coisas muito importantes. A primeira delas é que depois desses homens terem feito alguns milagres e Jesus ter avistado a multidão ao seu redor, ele ordena para que eles atravessassem para o outro lado. Ou seja, a primeira coisa interessante é que Jesus tinha um propósito de ir para o outro lado. Era propósito de Jesus entrar naquele barco, era propósito de Jesus estar naquele mar para chegar até o outro lado. Esse é o propósito de Jesus. E aí no versículo 19 ao 20, que vem esses dois acontecimentos, primeiro ele está falando do desconforto de seguir a ele. Há um desconforto de seguir Jesus. Jesus nunca falou que seguir a ele seria fácil. Jesus fala que seguir a ele traz um desconforto. Há aflições. Primeiro ele fala que nós vamos ser bem-aventurados se formos perseguidos, se formos injuriados pelos outros. Ele fala que se tivermos sofrimento, se alegre. Tiago fala para se alegrar diante de uma tribulação. Ou seja, seguir a Jesus não traz um conforto de vida. Não é um conforto de vida. Não é um sucesso de vida. Não é milagres atrás de milagres. Tem um desconforto de seguir. E Jesus deixa muito claro isso no contexto. Depois, ele fala que, quando ele fala sobre a morte, que a fé perde a sua força quando a morte se aproxima. Eu não sei para quem eu falei, mas eu falei uma coisa assim. Eu acho que isso, pastor, até se relaciona um pouco com o inferno. Não existe especialista em morte. Ninguém é especialista em morte. Para ser especialista precisa experimentar. O inferno é a mesma coisa. Não existe especialista em inferno. Vou comprar aquele livro. O cara foi até o inferno e voltou. A gente viu ontem que isso aí nem existe. Tá lá, veio, não tem como voltar. Não existe especialista em morte. Por isso ele é o maior medo. Por isso os discípulos no barco tiveram medo. Porque eles iam morrer. E o medo da morte, ele nos ameaça a cada dia. É uma ameaça para nós. Nós não sentimos a experiência da morte, mas sentimos a experiência da ameaça da morte. Ameaça. Nós sentimos essa experiência. E Jesus está falando que a fé, ela perde a sua força quando a morte se aproxima. Ela provoca medo. E a fé e o medo não se misturam. Ou você tem fé, ou você tem medo. Esse é o contexto, para a gente entrar no texto. Jesus fala essas palavras antes de entrar no barco. Nós vamos atravessar para o outro lado. É desconforto me seguir. Se vir uma grande tempestade, não se preocupe. É como se você estivesse falando isso. Se vir uma tempestade, não se preocupa não. É desconforto mesmo me seguir. O barco vai fazer assim, vai entrar água no barco. É como se você estivesse falando isso. E não tenha medo não.
Tenha fé. E aí ele entra no texto. O primeiro ponto que eu falei para vocês, que são os versículos os 23 e o 24, ele está falando de uma confiança gloriosa do rei. Isso é muito importante falar, porque Jesus entra no barco já confiante. Existem dois pontos muito importantes dessa confiança que Jesus teve. E a pergunta que se faz é por que Jesus está em um profundo descanso em meio a uma grande tempestade? É interessante essa pergunta. Eu não sei se cada um de vocês já fizeram quando lê esse texto. Por que Jesus está descansando em uma tempestade? E perceba uma coisa, Jesus não acorda com a tempestade. Ele acorda com os discípulos. E a Bíblia fala que a água estava inundando o barco. Então se eu estivesse até falando para umas crianças, eu ia imaginar isso para elas, tá? Mas vou imaginar para vocês também. Jesus, a superfície da água assim no barco assim, ó, meio flutuando assim, dormindo ainda. Estava inundando o barco, então eu ia contar para elas dar uma risada. E Jesus não acorda. Profundo descanso. Dois pontos importantes porque Jesus estava dormindo diante de uma tempestade. Primeiro, ele é Senhor da criação. Por isso que ele estava dormindo. Jesus é o Senhor da criação. Segundo ponto. E talvez esse ponto vai levantar sua sobrancelha, mas observe bem. Jesus sabia que ele não ia morrer numa tempestade. Por que ele ficaria com medo da tempestade? Jesus sabia que ele ia morrer na cruz do Calvário. Por isso que ele confiava na providência de Deus. Ou era assim que os profetas falaram que Jesus ia morrer em uma tempestade, em um barco? Era assim? Os profetas falaram o quê? Que ele ia ser morto em um madeiro, crucificado. O sangue ia ser derramado, se fosse no profundo mar, afogado. Esses são os dois pontos porque Jesus estava descansando numa tempestade. Ele confiava na providência de Deus. E o segundo ponto é a exortação do rei, né? É interessante esse primeiro ponto, que aqui Jesus está trazendo uma mensagem muito profunda para os nossos corações. Aqui ele está mostrando que ele é o Messias. É mensagem messiânica esse texto. É o Messias dormindo no barco. É o prometido do Velho Testamento. É ele que está lá dormindo. Esse lance de confiar na providência divina é algo tão interessante na vida de Abraão. Abraão pede, essa história é muito mais famosa que essa ainda, né? Mas vamos lá. A história fala que Abraão não tinha filho. E aí dá um jeito lá, tem Ismael, ainda não era filho de Abraão e Sara, tudo mais, só que o Senhor vem dar uma promessa. A promessa é o seguinte: vocês vão ter filho. A história até é um pouco risonha, porque eles eram velhos e tudo mais, não podiam ter filhos. Sara era estéril e tudo mais. E o Senhor promete. Há uma promessa agora. Um filho para Abraão e Sara. O filho da promessa. Qual que é o nome dele? Isaac. Isaac é o nome do filho da promessa. Logo depois que Deus dá o filho da promessa, Isaac, Deus pede de volta: sacrifica Isaac.
E a história é interessante. Subindo ao monte, antes de subir no monte, ele fala que Abraão faz um relato muito importante que fala, nós iremos e voltaremos. Ali já mostra Abraão confiando na providência divina. Abraão sabia que o Senhor, ele não tem poder para fazer uma coisa. Vocês sabiam que o pastor me deu aula de batismo? E foi interessante que ele falou sobre o lance da pedra, né? Eu não vou lembrar muito bem, mas acho que eu vou, deixa eu ver. Deus pode fazer uma pedra tão grande que não consiga carregá-la? É meio... Mas nós vamos falar sobre isso. O que nós vamos falar? Que Deus, ele não pode fazer uma coisa. Ou seja, ele é onipotente de fazer uma coisa. Não, Deus faz tudo, qualquer coisa. Né, pastor David? Deus pode fazer qualquer coisa. Não, ele não pode fazer uma coisa. Abra comigo, Tito. Deus não pode fazer isso. Fé, versículo 2. Tito capítulo 1, desculpa. Versículo 2. Fé e conhecimento, que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente. Deus não pode mentir. Deus não pode mentir. E Abraão sabia muito bem disso. Por isso ele fala, iremos e voltaremos. Porque Deus não vai mentir. Ele entregou o filho da promessa. Ele é o filho da promessa. Deus não vai mentir. Deus não falha. Eu irei e voltarei. E aí caminho para sacrificar Isaac. Isaac, nada bobo, fala o seguinte, tem tudo aqui, pai, mas o cordeiro. E aí ele usa a palavra, né? Bem famosa. Deus proverá. Esse Deus proverá não é Abraão falando, eu não sei o que Deus vai fazer. É Abraão, eu sei que lá eu vou sacrificar Isaac, mas eu vou voltar com Isaac. Eu só sei disso. E alguns até dizem, né, que se até Abraão matasse Isaac, Isaac ia ressuscitar. Hebreus. Então, era essa a fé de Abraão. Ali o anjo aparece, provê o cordeiro, tudo certo e volta. A fé de Abraão na providência divina. E o versículo 25 e 26, ele fala sobre a exortação do rei. Homens de pequena fé. Vocês perceberam que Jesus não chega para eles e fala assim, por que vocês estão com medo, seus ateus? Eles tinham uma fé. Igual eu disse antes. Uma fé que às vezes a gente que está na igreja nem tem. E eles tinham. E ainda era a fé que Jesus não gostou muito. Veja que por eles ter acordado Jesus no meio dessa tempestade, Jesus não acordou muito bem-humorado, não. Jesus já acordou exortando eles. A pessoa acordar assim já, o pastor David? Está dormindo? Porque estão com medo? Homem de pequena fé.
Percebam que eles não eram ateus. Mas Jesus não estava contente com a fé que eles estavam tendo. E aí a gente sempre se pergunta, que pequena fé é essa? Que pequena fé que Jesus está falando? Porque até onde eu sei, pequena fé é bom. Pequena de pequena mesmo. Eu tenho pequena fé. Só irmão. Sua pequena fé é bíblica. Igual o grão de mostarda. Se tiveres uma fé como o grão de mostarda, dirão a esse monte, vai para lá, né? Só que não era pequena de quantitativo que Jesus estava querendo dizer para eles. Jesus estava querendo dizer outra coisa com essa pequena fé. Uma fé no lugar errado. Os discípulos ali, eles estavam tendo essa fé fervorosa, que é uma fé legal, que eles não estão confiando no seu próprio braço, mas eles estão clamando por solução por Jesus no meio de uma tempestade, mas é uma fé que não agrada a Jesus. Porque é uma fé que não tem confiança. É uma fé que não tem confiança na providência divina. É uma fé que está olhando para Jesus dentro do barco e está falando, esse é um milagreiro. E desconhece o Jesus que está no barco como o Messias, que é o que ele queria passar. E percebo que a pregação do Evangelho vai ser muito relacionada a isso. As pessoas vão pregar e vão apontar um Jesus milagreiro e não vão apontar um Jesus messiânico. Vão apontar um Jesus que pode fazer isso na sua vida, pode fazer isso, pode te tirar disso, pode te levar para tal lugar, pode fazer isso, restaurar isso, libertar isso, fazer aquilo, fazer um monte de coisa. Vários milagres vão acontecer, mas aí os discípulos vão chegar, vão voltar de um lugar que foram pregar, foram de uma grande comissão, que diz em Lucas 10, eles vão voltar contentes, eles vão voltar alegres, expulsamos demônios, curamos enfermos, e Jesus vai dizer, não se alegre por isso, não se alegre, esse evangelismo moderno, se alegre porque o seu nome está escrito no livro da vida. Esse é o evangelismo da redenção, o evangelismo que visa a redenção, a salvação de almas. Esse é o Evangelho. O diácono Estevão, ele entra na sinagoga e começa a pregar o Evangelho. Ele não tem bons resultados. Capítulo 7 de Atos nos diz que levam ele para fora e apedrejam. Eu ficaria com medo das pedras. Já ia me proteger inteiro, mas ele se ajoelha diante de um apedrejamento. Eu sei para onde eu vou. A minha alegria é porque o meu nome está escrito no livro da vida. Eu prego e não precisa de resultados de milagres. Mesmo que você seja apedrejado, continue pregando o Evangelho. Ele não precisa de milagres. Não precisa ter milagres na pregação do Evangelho. Não estou falando que se tiver errado, mas não precisa ter. Pregue o Evangelho. E mesmo se for apedrejado, se ajoelhe e confie para onde você vai. Porque você se alegra porque o seu nome está escrito no livro das vidas. Não porque você realiza milagres. Porque eles apontam para Cristo. Os milagres sinalizam para Cristo. Há um alvo maior, supremo, excelso, que é Cristo. E quantas pessoas vêm para a igreja por causa dos milagres? Não deixe isso acontecer na sua igreja, querido. Prega o Evangelho.
Não deixe as pessoas estar olhando para um Cristo milagreiro, um Cristo que realiza grandes milagres somente. Mostre o Cristo da redenção. Mostre o Messias, o prometido do Velho Testamento. O Messias que Estevão pregou e foi apedrejado. Mostre este. Mostre o que por todas as coisas foi por meio dele feitas. Mostre este. Mostre o Senhor da criação, que tem poder sobre a natureza, que fala com ela como se fossem os seus súditos. Porque Ele é o Rei excelso. Mostre esse Rei. Os discípulos estavam andando com eles e eles não estavam olhando o Rei Messias. E é importante fazer essa pergunta para nós. Mesmo que estamos aqui evangelizando, engajados numa obra, e o que se pressupõe é que nós estamos aqui e acreditamos no Rei Messias. Mas é importante, refaça essa pergunta no seu coração. Eu estou com fé no Messias, no Redentor, no Salvador, ou estou com fé nos milagres? Se os milagres acabarem, aí eu vou ter medo. E a fé vai se abalar. Por isso que Cristo exorta eles. Primeiro que eles não estavam confiando na palavra de Jesus, que Jesus ia até o outro lado do mar. Esse era o propósito de Jesus. Então Jesus estava mentindo então. Não vai chegar. Primeiro já foi aí. Acorda que vamos morrer. É como se estivesse englobando Jesus também. E segundo, vocês não sabem que eu sou o Messias e não vou morrer numa tempestade? Se ele estivesse olhando, é como se eu imaginasse assim. Vamos falar Pedro, né? Pedro é o que fala boas coisas, mas também coisas ruins, então vamos falar dele. Um desespero. Aí Pedro, calma. É claro, né? Você é pescador. Não, calma. O Messias está ali, ó. Nós não vamos morrer. Ele disse que chegaremos até o outro lado e ele vai morrer em uma cruz. Calma. Mas não, todos se desesperam. E aí eu não sei qual medo eu teria mais, sobre a tempestade ou acordar Jesus. Acordar Jesus no seu profundo sono. E agora? Acorda o Senhor ou fica com medo? Faz nada, né? Pula no mar. Melhor morrer, né? Do que acordar Jesus. Mas eles vão acordar Jesus. E aí no versículo 26, a parte B, nós vamos chegando para o final. E versículo 27, é o milagre propriamente dito aqui. Fala que então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? É interessante que olhar para Jesus como um ser poderoso é muito bom. E ele exerce muito poder quando ele fala com a natureza aqui. Mas o que ele está mostrando também é que ele exerce autoridade sobre a natureza. Por isso ele é Senhor. Ele manda a natureza. Ele comanda a natureza. Ele tem controle sobre a natureza. Ele não exerce só poder, mas como ele exerce também autoridade. Depois que o milagre é feito, acontece uma coisa muito boa, né? Há uma calmaria.
tudo fica tranquilo. Acabou o vento. O mar está assim, ó, não tem nem onda. Mas os discípulos não estão calmos. Os discípulos, depois que acontece esse milagre, não sei qual seria a sua reação, mas também às vezes não sei nem a minha. Se ajoelhar diante dele, ele comanda, ele é dono, ele é o Messias mesmo, ele é o Senhor mesmo, ele é o próprio Deus, é ele. E percebam que durante os evangelhos vocês vão perceber que os discípulos não reconhecem isso, né? Acontece vários milagres, todos os milagres apontando para Jesus. Por exemplo, da transfiguração, Jesus é transfigurado, aparece Elias e Moisés, cada um de um lado. Pedro um pouco antes confessa que Jesus era o Cristo, o Messias, Filho do Deus vivo, e agora ele chega e iguala Jesus a Elias e Moisés. Já sei, mestre, tive uma ideia. Depois da transfiguração, aparecendo Moisés e Elias, tive uma ideia. Vou fazer uma tenda para cada um. Ele é interrompido. A Bíblia fala que enquanto ele falava, ele foi interrompido por quem? Pela voz do próprio Deus. A Bíblia fala que veio uma voz das nuvens, a voz do céu, e disse que ele estava se agradando do seu filho, e que para que eles escutassem o que o seu filho ia dizer. Transliterando na minha fala. Aí eles começam a ficar com medo da voz. Se ajoelham, se prostram. A voz do Todo-Poderoso é dita. E nesse medo que eles estão, como esses discípulos estão aqui, os mesmos, né? Estão aqui, é que lá só tinha os três: Tiago, Pedro e João, na transfiguração. E aqui, os discípulos estão com medo também. E lá na transfiguração, quando eles estavam com medo, prostrado por causa da voz do rei, Jesus levanta eles se levantam e eles olham, agora só está Jesus. Não está nem Elias, nem Moisés. O milagre apontou para Cristo. O milagre sempre vai apontar para Jesus. Sempre. É sempre essa sinalização. E os discípulos neste barco não estavam entendendo isso. Então há uma calmaria. Só que não no coração dos discípulos, porque eles ficaram perplexos. Como assim? Como assim? Explica para mim isso aí, Pedro. O que aconteceu aí agora? E aí, não sei se você já parou para pensar, mas aqui estão os discípulos que estavam andando com Jesus, certo? E eles perguntam: quem é este? Quem é esse cara aí? Conhece? Eu não. Não, nem sei quem é. Quem é este? Eles só estavam lá porque Jesus realizava os milagres. Quando Jesus agora comanda a natureza, eles falam: não sei não, só conheço Jesus que cura os enfermos lá. Só conheço esse. Mas o que manda na natureza eu não conheço, não. E vai ter muita gente assim na igreja. Ô pastor, eu só conheço o Jesus que cura, tá? Então só apresenta esse para mim.
E lá no evangelismo, você vai apresentar esse? Jesus cura? Sim. Expulsa demônio? Sim. Acalma a tempestade? Sim. Cura a febre? Sim. Curou até febre. Da sogra ainda. Ele realiza milagre. Ele faz milagre. Verdade. Faz. Mas esses milagres apontam para a sua redenção. E vocês vão perceber que os discípulos, na hora que Pedro reconhece que ele é Cristo, percebam uma coisa. Jesus fala assim: legal, Pedro, os outros estão falando que eu sou Elias, você falou que eu sou Cristo, mas isso não foi de você não. O Pai te revelou. Então mesmo até quando Pedro acerta, não foi Pedro que disse. A primeira vez que Jesus é reconhecido como Deus na Bíblia é depois da ressurreição. E só tem 2 relatos que Jesus é reconhecido como Filho de Deus. Esse de Pedro e do oficial, né? Do guarda na cruz que diz: este verdadeiramente era o Filho de Deus. Na ressurreição, o grande Tomé toca nas feridas de Jesus. Deus meu, Deus meu, este é o Deus. Ele conhece que Jesus que está ali é o próprio Deus. Só depois da ressurreição é que eles reconhecem que Jesus é Deus. Por isso que eles perguntam: quem é este? E eu quero terminar com uma pergunta para vocês, de reflexão, daqui em diante. Quem foi que disse que para ter paz no coração e confiar em Deus precisa haver milagre? Porque hoje Jesus te chama para descansar, para confiar. Para confiar naquele que convence todos os que vocês esmiuçou, falou de Gênesis, Apocalipse, da Bíblia, explicou, rejeitaram, não entenderam, mas aqui está o descanso que você pode ter, que é o Espírito Santo que convence do pecado, do juízo e da justiça. Não espere resultados. Não espere um milagre para ter esse descanso. Tem agora. Tem agora o descanso. Descanse. Ele é o Senhor de tudo. A Bíblia fala que os apóstolos, em Atos dos Apóstolos, eles entenderam muito isso. Eles pregavam o Evangelho. A Bíblia fala que Deus havia aqueles que tinham que ser acrescentados à igreja. Deus. Eles confiavam nisso. Confie nisso. Descanse. Quem disse para você que precisa ter milagre para descansar? Quem disse isso? Repita comigo isso. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Amém. Feche seus olhos. Senhor, é aqui
que nós estamos para se render, porque reconhecemos que o Cristo que pisou neste mundo é o próprio Deus, é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor da glória, Ele é o Messias, o prometido que se chegou até nós. Senhor, nós cremos que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, e aquele que tinha que vir a esse mundo, é ao Senhor que nós cremos, o Senhor que nós depositamos a nossa fé e a nossa confiança em Ti, Senhor. Pai, tragam as almas, aquelas que o Senhor deseja que sejam salvas, e confiaremos na Sua obra. E nos dê coragem, intrepidez para pregar o Teu Evangelho e permanecer pregando o Teu Evangelho a tempo e fora de tempo. Não vamos pregar, Senhor, esse Evangelho contemporâneo que tem fazido um desserviço do Teu Evangelho, mas vamos pregar o Teu Evangelho verdadeiro, que aponta para a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário, que ao terceiro dia ressuscitou. É este que nós vamos pregar. E as pessoas que se chegarem, que elas reconheçam quem é este. Quem é este que acalma tempestade, que cura enfermos, que expulsa demônios, que ressuscita mortos. Esse é o Deus eterno. Nós oramos assim no Seu nome, que tem todo o poder e autoridade. Amém. Irmãos, tem um versículo também em João capítulo 11, versículo 27, que Marta também reconhece. Ela fala: sim, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Tem mais um aí. Pedro, Marta, talvez esses dois. Quem tiver mais, nos mande. E depois da ressurreição, tem a de Tomé, que é muito lindo. Amém? Irmãos, fiquem na paz. Deus abençoe.